é Rei de Reis, Senhor de Senhores. Amém? Deu certo aí? Quero desde já também saudar os irmãos que nos acompanham aí via Facebook. Graça e paz a todos, vocês sejam multiplicados nesta noite. E vamos dissertar a palavra de Deus. Já louvamos, já bendizemos o nome do Senhor. Agora vamos estudar a palavra de Deus, vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos partir o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra do Deus vivo. Amém? Eu convido os amados irmãos que aqui estão e aqueles que nos acompanham pela internet a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. E o tema da mensagem que eu trago nesta noite é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Estamos todos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fazemos uma breve confissão nesta noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, desde já, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por mais esta oportunidade ímpar de podermos dissertarmos da Tua Palavra, de podermos crescermos na graça e no conhecimento. Usa-me nesta noite, porque eu sei que a minha suficiência, a minha capacidade, ela vem de Ti, Senhor. Fala-nos aos Teus filhos nesta noite. Usa a minha vida, usa a minha voz, usa o meu ser como instrumento em Tuas mãos. Usa tudo que tenho, tudo que sou, para engrandecer o Teu nome. É tudo que eu te peço, já te oro e já te agradeço. E os filhos de Deus que aqui estão, digo amém. E aqueles que nos acompanham aí via Facebook, amém? Então, meus amados irmãos, eleitos de Deus, minha família espiritual, espíritos aperfeiçoados, povo que é de propriedade exclusiva de Deus, amém? Amém. Você é isso aí, você é espírito aperfeiçoado, você é propriedade exclusiva do Deus vivo. E hoje, nesta feita, estamos comemorando o Dia dos Pais, né? Hoje é o Dia dos Pais, Dia dos Papais. Infelizmente, eu não tenho mais o meu em vida, ele já partiu, já dorme, já está com o Senhor. Mas, louvado seja Deus por aqueles que ainda têm pai em vida. Mas nesta noite também vamos aproveitar para celebrarmos aquele que é o Pai dos Pais, aquele que é o Senhor dos Senhores, que é o Pai dos Espíritos, que é o Senhor da Glória, amém? Estamos aqui também com nesta feita para comemorarmos ou celebrarmos ao nosso Pai espiritual, amém? Então, o tema da mensagem que eu trago nesta noite é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero começar essa homilia fazendo a seguinte pergunta: quem são aqueles que amam a Deus, Valdir? Quem são os que amam a Deus? Ou o que evidencia, o que é que prova de fato, de verdade, que alguém ama a Deus? Porque se nós sairmos aí fora perguntando, Dona Irene, aí fora, você ama a Deus? Grande parte da população, grande parte das pessoas que aí fora estão, vão dizer que ama a Deus. Mas como é que se sabe, o que é que evidencia de fato e de verdade que alguém ama a Deus? Vejamos o que diz o apóstolo João, na sua primeira carta de João. 1 de João capítulo 1, 1 de João capítulo 3, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 18. Vamos ver o que é que disse o apóstolo João com respeito, falando a respeito do mesmo, do amor. 1 de João, capítulo de número 3, versículo de número 18. 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Amém? 1 de João fica próximo ao livro do Apocalipse, fica
O penúltimo livro da Bíblia é Judas, e depois Apocalipse, e João fica entre eles. Amém? Amém. 1 de João capítulo 3, versículo 18, assim diz a palavra do nosso Deus. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha o que é que João vem dizer. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A pergunta que eu vos faço nesta noite é: como é que se ama a Deus de fato e de verdade? Como é que se ama, ou como é que se sabe? O que é que evidencia? Qual é o termômetro? É isso que nós vamos ver ao longo desta homilia, tá bom? Vamos ver o que é que disse o Senhor Jesus nos dias de sua carne. Jesus de Nazaré, ele também foi perguntado com respeito a isto. Vamos ver João capítulo 14, versículo 21. Livro de João, livro histórico, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O quarto livro do chamado Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que eu digo chamado Novo Testamento? Porque para nós que conhecemos a graça de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda não é o Novo Testamento. Aí não é não, irmão? É não. Você sabia, irmãos que aqui estão, e vocês que nos acompanham pela internet, que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda não é o Novo Testamento? Infelizmente a Sociedade Bíblica do Brasil separou lá como Novo Testamento, mas ainda não é. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que narram Jesus no cumprimento da lei, Jesus nos dias de sua carne. Ou seja, lá em Hebreus vai dizer que um testamento, para ser validado, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, Jesus de Nazaré só validou o Novo Testamento quando ele foi à cruz, quando o seu sangue foi derramado, quando ele ressuscitou no terceiro dia. Aí sim, podemos chamar dali para frente diante de Novo Testamento. Até então ainda não era o Novo Testamento, porque o testador estava vivo. Amém? Amém. Vamos supor que o pai da Jaqueline, lá na escritura lá, ele bota lá no testamento lá: vou deixar o céu para Jaqueline. Vou deixar o carrinho, o Celtinha para Jaqueline. Parece que o Celta nem dele, não é? Aí vou deixar o Celta para Jaqueline, lá no testamento. Mas a Jaqueline só pode tomar posse deste veículo a partir do momento que o testador morrer. Enquanto o testador estiver vivo, ela não pode se apossar do bem. Entendeu, Rodízio? Então, o Novo Testamento não começa em Mateus, Marcos, Lucas e João ainda, porque o testador estava vivo. Mas vamos ao livro histórico de João, capítulo de número 14, versículo de número 21. Livro histórico de João, capítulo de número 14, versículo 21. Olha o que é que Jesus vai falar aqui, quando Jesus estava no cumprimento da lei, quando Jesus estava nos dias de sua carne. Ele deu um termômetro. E esse termômetro, modo de falar, figura de linguagem, ele deu um parecer como é que se sabia que alguém amava a Deus. Vejamos aqui o que foi que Jesus de Nazaré ensinou. João capítulo 14, versículo 21. Estamos todos? Amém. Diz assim a palavra: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, segundo Jesus de Nazaré, segundo Jesus no cumprimento da lei, segundo Jesus nos dias de sua carne, ele disse que o termômetro que evidenciava quem amava a Deus era aqueles que guardavam o mandamento. Quer dizer, para evidenciar, para provar que alguém amava a Deus, era necessário guardar os mandamentos. Valdir, interessante, né? Era necessário guardar os mandamentos. Vejamos o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, ou as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai. Então veja que Jesus disse que o termômetro aqui, para evidenciar o que enfatizava que alguém amava a Deus, era quem tinha os mandamentos e guardava.
Mas, quando falamos de mandamentos, quando falamos de mandamentos, a primeira coisa que nos vem à mente é Moisés. Quando falamos de mandamento, a primeira coisa que nos vem à mente é os mandamentos da lei de Moisés. Sim ou não? Quando falamos de mandamentos, nós lembramos logo dos 10 mandamentos. Embora os 10 mandamentos ou a lei de Moisés não se resuma a 10, mas a 613, a totalidade da lei eram 613 ordenanças ou mandamentos. E quando eu me deparei com esse estudo, quando eu me deparei com esta mensagem, eu me fiz a seguinte pergunta: e na graça existe mandamento? Porque os mandamentos eram da lei. Amém ou não amém? Amém. Mas nós não estamos mais na lei. Nós estamos 2018 anos depois da cruz de Cristo e a lei findou na cruz. Meu irmão, a lei findou na cruz, a lei findou em Cristo. Sim, vamos ver isso. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos ver o que é que diz Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, como eu disse, quando falamos de mandamentos, nos vem à mente a lei de Moisés, só que a lei findou em Cristo. Agora vejamos o que disse o Senhor Jesus Cristo, nos disse sua carne, lá no livro de Mateus. Volte comigo lá em Mateus capítulo 22, versículo 34. Mateus capítulo 22, versículo 34. Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo de número 22, versículo 34. Aqui Jesus vai ser interpelado, vai ser interrogado pelos fariseus a respeito dos mandamentos. Em Mateus capítulo 22, versículo 34 em diante, vejamos o que ele vai dizer. Ele vai falar a respeito do grande mandamento. Amém? Versículo 34. Entretanto os fariseus, sabendo que fizera calar os saduceus, reuniram-se um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha, eu quero que você se atenha aos detalhes. Quero que você se atenha aos detalhes. O fariseu pergunta para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento? Da onde, amados? Da lei. Ele não está falando de mandamento da graça. Ele está sendo interpelado ou está sendo interrogado a respeito dos mandamentos da lei. Versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Versículo 39. O segundo é semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja que o grande mandamento da lei era amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele disse que destes dois mandamentos dependia toda a lei e os profetas. Vamos ver o que diz agora o livro de Marcos, capítulo de número 12, versículo 28. Tenha um pouco de paciência comigo, que eu estou na introdução, e é necessário passar por essas partes para que você possa compreender a profundidade desta mensagem. Marcos capítulo 12. Marcos, capítulo de número 12, versículo 28. Então você estava em Mateus, o próximo livro é Marcos, capítulo de número 12, versículo 28, amém? Diz assim a palavra: chegaram os escribas, agora aqui é a narrativa segundo a visão de Marcos. Chegaram os escribas, tendo ouvido
a discussão entre eles, ou tendo ouvido a discussão entre eles, vendo Jesus que lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Agora, mais uma vez, Marcos vai narrar, olha, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram, olha, qual é o principal de todos os mandamentos? Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. O Senhor nosso Deus é o que, irmãos? É o único. Mas como é que se diz aí fora que existe uma suposta trindade? Visto que a Bíblia diz, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Não existe três. Deus é quantos, amados? Um. Deus é um. Pastor, mais o Filho, mais o Espírito Santo. Outra feita eu posso me aprofundar mais sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer para você já de antemão é que não existe trindade. Existe três manifestações de um único e soberano Deus que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos dias. Mas Deus não é três, Deus é um. Para que você fique mais, para que abra-se um leque, ou para que você possa estudar, lá em João 14, certa feita Filipe perguntou a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe era um dos discípulos de Jesus de Nazaré, e ele se dirigiu ao Senhor Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o Senhor disse assim, olha Filipe, há tanto tempo estou convosco que você não tem me conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não entendes que eu e o Pai somos um? Vê? Eu e o Pai somos quantos? Um, não é três. Amém? Mas esse não é o tema da mensagem. Vamos deixar para outra ocasião. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Veja que Jesus estava relatando fatos, ou estava mostrando o que estava escrito na lei. Jesus aqui não estava ensinando algo novo. Jesus aqui estava enfatizando ou evidenciando algo que já era, que já estava na lei. Meu irmão Robson de Souza, isso está na lei aonde? Em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4. Vamos ver isso. Deuteronômio, esse nome é difícil. 14 anos que eu estudo a Bíblia e eu ainda não consegui falar esse nome correto. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4. Lá no comecinho da Bíblia. Você tem Gênesis, Êxodo, Levíticos e o próximo é o Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amém? Olha o que é que diz a palavra. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o que, amados? É único. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja que o que Jesus de Nazaré falou lá em Marcos, capítulo de número 22, versículo 34, ele estava evidenciando o que estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Amém ou não amém? Então o que Jesus estava aqui ensinando, porque os fariseus e os saduceus chegaram para ele com o fim de querer pegar ele em alguma coisa, mas Jesus usou o que? A lei, porque Jesus estava no cumprimento da lei. Amém? Veja que na lei, ou veja que a lei era baseado no esforço humano. A lei era baseado na força do homem. Se você ver aqui no capítulo 5, ele vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, na lei, embora a lei tenha sido dada por Deus, os méritos eram do homem.
Porque o homem dizia: Senhor, mas é eu que me esforço para te amar. Senhor, é eu que me esforço, é com toda a minha força, é com toda a minha alma. Ai, sabe, é como muitos irmãos hoje vivem se esforçando, vivem querendo pagar o preço que já foi pago. Ah, mas eu tenho que subir o monte, eu tenho que fazer a campanha de libertação, eu tenho que passar, eu tenho que descer as águas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Era esse o espírito da lei. O homem tinha que fazer algo para ser salvo. E qual é o diferencial da graça? É que tudo já está feito, já está consumado. Tetelestai, está consumado. A obra foi completa. Amém? Então na lei, a lei exigia do homem. Se a lei exigia do homem, logo o homem tinha méritos. E qual é o diferencial da lei para a graça? Porque na graça os méritos não são do homem. Na graça não existe espaço para o homem ser glorificado, ou não há espaço para méritos humanos. Na graça os méritos são de Deus. Na graça toda a honra e toda a glória são tributadas a Deus. Está vendo o diferencial? Enquanto na lei existe mérito, o mérito humano, né? Na graça os méritos são de Deus. Como eu disse, esta lei cerimonial, esta lei pactual, ela teve o seu fim na cruz de Cristo. Como eu disse em Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. Lá em João capítulo 1, vamos lá no livro histórico de João mais uma vez. João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 16 e 17. Estou gostando de ver, as irmãs aí estão afiadas já na Bíblia, né? Estão melhorando. João capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha, amados, eu não me canso de dizer, enquanto a lei de Moisés foi dada por Moisés, enquanto a lei foi terceirizada por Moisés, a graça se manifestou, se materializou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo, Ele era a própria graça manifestada, Ele era a própria graça encarnada. Amém ou não amém? A lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram, ou veio, na pessoa de Jesus Cristo. A graça era Cristo. Então, se a lei foi dada e se a graça veio, logo se conclui que a lei findou. Amém ou não amém? A lei findou. E se a lei findou, logo aqueles mandamentos da lei também findaram. Logo eles não têm mais valores, perderam a sua validade. Perderam a validade. Olha, eu tenho carteira de habilitação, a CNH, e a minha só vale 5 anos. Depois de 5 anos, se eu não for lá no Detran renovar, ela fica invalidada. Eu tenho uma ali, a PPD, que é a provisória, não serve para nada. Então vamos supor que a lei de Moisés, ela teve um prazo de validade, ela só valia até a cruz. Depois da cruz, a lei não serve mais para nós. A lei não serve. E agora o que é, pastor? Agora é mediante o novo e vivo caminho. Agora é mediante o Evangelho da graça. O Evangelho do Cristo ressuscitado. Amém? Vamos ver isso em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo de número 7. Livro histórico de Hebreus, capítulo de número 7, versículo 18. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus:
Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Qual era a anterior ordenança, Márcio? Qual era a anterior ordenança, dona Cícera? A lei. Eu perguntei a Cícera. Qual era a anterior ordenança, dona Valdízia? Valdízia? Alô? A lei. Por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei foi revogada porque ela era fraca e inútil. Ou seja, não tem mais utilidade para nós, porque a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Vai ver o Cristo, então aquela lei não tem mais utilidade, ela ficou inútil. Amém, Jaqueline? Amém. Ficou inútil, ficou invalidada. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual chegamos a Deus. Então a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, dona Valdir. Nunca. Ah, mas eu tenho que descer as águas. Ah, mas eu tenho que subir o monte. Ah, eu tenho que sacrificar, eu tenho que pagar o preço. Mas isso não santifica a carne. Quanto mais nós se esforça, quanto mais jejum, quanto mais vigília, quanto mais monte, mais a carne aflora. Porque a carne não se converte, o que se converte é o Espírito. O que se converte é a mente através do Evangelho. Paulo disse que há pessoas que até hoje, quando é lido Moisés, o véu permanece sobre os olhos. Mas quando eles se converterem à graça, quando eles se converterem a Cristo, o véu lhe é tirado. Aí ele vai ver, quer dizer que eu não preciso mais pagar o preço foi pago. Eu não tenho que pagar duas vezes pelo algo que Deus Cristo já me deu. Amém? A lei foi revogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Mas ainda há aqueles, amados irmãos, que diz assim, meu irmão, certo, a lei findou em Cristo. Mas a lei que findou em Cristo foi a lei cerimonial. A lei que findou em Cristo foi a lei do sacrifício de animais, sacrifício de touro, sacrifício disso, sacrifício daquilo outro. A lei, os 10 mandamentos, não, os 10 mandamentos continuam ainda valendo por dia de hoje. Eu também pensava, durante muitos anos da minha vida eu pensei isso também. Eu até ensinava isso também, mas eu ensinava errado. A lei, quando fala de lei, lei é lei. Lei de Moisés é lei de Moisés. A lei que findou em Cristo foi a lei total, tanto a cerimonial como a pactual. Vai vir muito mimimi aí na internet, mas eu estou falando com conhecimento de causa, estou falando com respaldo bíblico. Vamos ver isso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Porque veja bem, se eu tenho que guardar ainda os 10 mandamentos nos dias de hoje, então os adventistas estão certos, na Valdir. Tem que guardar o sábado. No outra feita eu fui questionado, quer dizer que você guarda só os 9, mas o 10º, que é o do sábado, você não quer guardar. Porque anteriormente eu defendia a lei pactual. Mas quando me veio a revelação da graça do Evangelho, quando me veio essa revelação aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 7. Vamos ver o que é que diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O da Bíblia assim está tão velhinha que está saindo as folhas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Amém? Olha o que é que diz a palavra. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. E se o ministério de quê, irmãos? Alô, tem alguém aqui comigo? E se o ministério de quê? Jaqueline? Da morte. Se o ministério da morte gravado, não tenho medo de responder não. Vocês parecem que ficam assim, com medo de errar. Não, a gente aprende errando. E se o ministério da morte, esse ministério da morte era a lei.
Mas qual lei? A lei cerimonial ou a lei pactual? Ele vai dizer, e se o ministério da morte gravado com letras em pedras? Qual foi o ministério ou qual foi a lei que foi gravada com letras em pedras? Eu só conheço 10. Eu só conheço 10 mandamentos que foi gravado com letras em pedras. Se eu estiver errado, alguém no Facebook me corrige, mas o ministério da morte, ou a lei que foi gravada com letras em pedra, que eu saiba, foi a lei de Moisés, e quando Moisés desceu do monte, ele foi e trouxe a lei gravada com letras em pedra. Amém? Então ele está dizendo que se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então agora não é mais mediante os 10 mandamentos, Jaqueline. Agora é mediante o ministério do Espírito. Agora não recebemos mais o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Agora nós recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Não é mais segundo a lei, agora é segundo a graça. Não é mais segundo os 10 mandamentos, agora é segundo outro mandamento. Nós vamos ver ao longo desta homilia, amém? Então veja, irmãos, que esta lei que foi gravada com letras em pedra era o 10 mandamentos. Meu irmão preletor, que agora não pode mais ser chamado de pastor, sabe, mas agora é preletor, evangelista. Não, isso não existe mais pastor. Então, meu irmão evangelista, preletor, Robson de Souza. Gostei até do preletor, é bonito. Em Êxodo capítulo 24, vamos ver o que é que diz lá em Êxodo capítulo 24, versículo 12. Olha aí, abençoado, graças a Pai. Êxodo capítulo 24, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Êxodo. É o segundo livro do Velho Testamento. Êxodo 24, versículo 12. Amém? Estamos todos? Êxodo 24, versículo 12. Vamos ver o que é que diz aqui. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinares. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, porque é lá no monte que eu vou te dar as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinares. Eu estou me dizendo aqui, meu irmão, você que chegou agora, que a lei que foi findada, ou a lei que findou em Cristo, foi tanto a lei cerimonial como a lei pactual. Porque senão, se eu entender que eu ainda tenho que cumprir os 10 mandamentos, aí entra aquele pensamento que nós falávamos do outro dia, então tem que guardar o sábado. E eu, durante a minha vida, eu defendia que tinha que cumprir os 10 mandamentos ainda, porque era a lei pactual, né? Eu defendia isso com unhas e dentes, mas aí os adventistas me questionavam e diziam: então você só guarda 9. O 10º você não quer guardar, e a maioria do sistema evangélico aí fora guarda os 9, ou tenta guardar os 9. Mas o sábado, ninguém quer guardar o sábado, exceto os adventistas do sétimo dia. E o que eu estou ensinando aqui é que lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz que a lei que foi escrita em tábua de pedra, Paulo chamou aquilo de ministério de morte. E Paulo disse que aquilo teve um prazo de validade, aquilo venceu. Hoje nós não andamos mais segundo a lei de Moisés, hoje nós andamos pelo novo e vivo caminho, hoje nós andamos pela graça de Deus. Vamos ver isso em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus, capítulo de número 8, versículo 6 em diante. Vamos ver o que é que Paulo vai dizer aqui. Cremos que foi Paulo que escreveu os Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 6 em diante. Porque fica aquela pergunta que não quer calar. Rapaz, se a lei, a totalidade da lei findou em Cristo, se não tem mais mandamento, e aí? Como é que fica esse negócio? Quer dizer que eu posso fazer tudo? Quer dizer que eu posso viver a vida
Sabe, eu vou me divertir, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Em canto nenhum na Bíblia, meu amado irmão, se você pensa isso aí, eu não estou ensinando isso. Você está tirando conclusões erradas. Mas geralmente eu já fui questionado muito a respeito disso. Vamos, me dê mais, tenha um pouco de paciência, eu vou tentar explicar. O Espírito Santo que convence. Hebreus capítulo 8, versículo 6, olha o que diz agora a palavra. Enquanto a lei de Moisés foi escrita em tábua de pedra, amém? Agora existe uma nova lei, e essa nova lei agora é escrita em outro canto. Não é mais em tábua de pedra. Vamos ver isso. Agora, versículo 6. Hebreus, eu estou lendo Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Agora olha para mim para você entender. Está dizendo que agora, nesta nova aliança, neste novo pacto, pós-cruz, que muita gente não sabe separar é antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz era a lei, depois da cruz é a graça. Antes da cruz fazia sacrifício, depois da cruz, agora o sacrifício é diferente. E depois da cruz, Paulo está dizendo que agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, o quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Enquanto uma era baseada no esforço humano, olha, tem que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma. Ou seja, meu irmão abençoado, esqueci agora o nome. Rainer. Então, irmão Rainer, enquanto na lei de Moisés era baseado no esforço, se tinha esforço humano, logo os méritos acabavam sendo do homem, sim ou não? Na graça de Deus, os méritos não é mais do homem, os méritos é de Deus. Nós vamos ver isso ao longo desta homilia. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos ver quais são essas superiores promessas. Versículo 8, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança, qual era a primeira aliança, irmãos? A lei. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 9. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais no dia que eu tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha lei ou na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias quando, irmão? Depois do advento da cruz. Depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração os escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha, enquanto na lei de Moisés a lei era escrita em tábuas de pedras, Deus está dizendo que agora Ele escreve na nossa mente e no nosso coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Enquanto um era simbólico, enquanto um era em tábua de pedra, enquanto Paulo chamou aquilo de ministério de morte, agora é o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito é agora na mente e no nosso coração. Eu não preciso de uma lei dizendo que eu tenho que amar, honrar minha mãe e meu pai. Eu já nasço com isso já imprimido na minha mente e no meu coração. Meu filho já nasce me amando. É ou não é assim? Embora vivamos em um mundo mau, em um mundo hostil, em um mundo que quer implantar coisas erradas na mente dos nossos filhos, mas o Espírito de Deus certifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Porque esta é a lei que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, dizendo: conhece o seu irmão, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Veja que no versículo 6 que eu acabei de ler, o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus obteve um ministério mais excelente do que o da lei.
E onde é que entra essa excelência? Enquanto um era em tábua de pedra, enquanto o ministério era exterior, na graça de Deus, nesta nova aliança, Deus não trata com carne, Deus trata com o nosso espírito. Versículo 12: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais. Jamais, diga jamais. Jamais Me lembrarei. lembrarei. Será que vocês entenderam a profundidade da riqueza disso? Ele está dizendo que dos teus pecados ele jamais se lembrará. Então não tem aquela consciência, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou a escória, eu sou pó e cinza. Não se veja como um pecador, não se veja como um miserável. Deus na cruz do Calvário, Ele nos purificou de todo o pecado. Ele aperfeiçoou o nosso espírito para sempre. Ele removeu o pecado de Adão, Ele removeu o pecado original, Ele tirou o pecado deste mundo. Quando João Batista viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que faz o que, irmãos? Que tira o pecado do mundo. Nós não temos mais pecado no nosso espírito. Temos uma carne que erra o alvo, temos uma carne que tem falhas, defeitos, mas o nosso espírito, o meu, o seu espírito é perfeito, porque Cristo já aperfeiçoou. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Espírito de Deus, Espírito Santo, o sacrifício do Cordeiro lá na cruz, que foi imolado, Ele nos aperfeiçoou, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Ele está dizendo que das nossas iniquidades usará de misericórdia, e dos seus pecados jamais se lembrará. Versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, e aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes ao quê? A desaparecer. Para que não fique só no ar, eu vou citar aqui um texto que fala sobre isso. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, 26 em diante. Vai falar que Cristo removeu o pecado. Hebreus 9, 26, amém? Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Quantas vezes, irmãos? Uma vez por todas. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Como dizia lá o outro, lá o vaqueiro é muito forte. É para glorificar de pé, irmãos. É forte. Isso aqui é um alimento para adultos. Versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez. Qual foi essa única vez? Lá na cruz, amém ou não amém? Amém. Para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aqueles que aguardam a salvação. Eu quero fazer uma pergunta ao irmão Rainer. Aprenda, aqui você embora aprenda. Jesus tinha pecado? Jesus? Não. Jesus não tinha pecado. Jesus tinha pecado, pode dizer. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Aparecerá a segunda vez sem pecado. Quem é que vem sem pecado? Quem é que vem? Jesus ou o filho dele? Os filhos. Ele não tinha pecado, Ele tinha pecado. É os filhos. Ele vai vir segunda vez, mas nesta vez que ele voltar para buscar o seu povo, já redimido pelo seu sangue, já salvo, já purificado, o povo não tem mais pecado. E quando eu falo que não tem mais pecado, não me leve a mal, não é a nossa carne. Porque se você olhar para a sua natureza carnal, você é pecado puro. Mas se você se olhar interiormente no Espírito, nós não temos mais pecado, porque Ele já removeu o pecado original, Adão, que nos separava. Aparecerá a segunda vez sem pecado aqueles que aguardam a salvação. Não é Jesus que vai vir sem pecado. Ele não teve pecado, ele não cometeu dolo algum, pecado algum. É forte. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Vamos mais. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4.
Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 4. Esse pastor aí, esse preletor aí, que agora não pode mais ser chamado de pastor, tem um grupo aí que diz que não existe mais pastor. Esse irmão aí está inventando coisa. Eu não estou inventando coisa, é a Bíblia. É a Bíblia, está escrito. Se está escrito, nós Cremos. Achei o cremos tão fraco. Cremos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Amém? Amém. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Veja que agora não é por intermédio do homem, não é por intermédio do pastor, não é por intermédio do sacerdote, agora é por intermédio de Cristo. Amém? Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Enquanto na lei a suficiência ou os méritos era do homem, o homem que tinha que se esforçar, o homem que tinha que pagar o preço, agora os méritos foram de Cristo. Os méritos são de Deus, e é o próprio Deus que nos capacita para servirmos a Ele. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então veja que agora, nesta nova aliança, Deus é que nos qualifica, é Deus que nos habilita para sermos ministro de uma nova aliança. Então não pense você que eu quis aqui comprar umas cadeiras, uma caixa de som para aparecer, ou reunir um grupinho aqui de irmãos para se reunir todos os domingos e para dar uma de crente. Não, eu não queria isso. Mas é o próprio Deus que nos habilita, é o próprio Deus que nos capacita. Não pense eu que eu falo essas coisas porque eu sou muito estudioso, não. É o Espírito do Pai que revela. É o Espírito do Pai que nos capacita e que nos habilita a servirmos a Ele de modo agradável. Amém? Amém. O qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Diga, nova aliança. Nova aliança. Não da letra. Qual era essa letra, irmãos? Os 10 mandamentos. A letra, os mandamentos, a lei. Viu? Os 10 mandamentos, a lei. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Há pessoas que dizem assim, tá vendo, irmão? Esse negócio de estudar muito, isso mata, a letra mata. Mas aqui não está falando de estudar muito. Aqui não está falando de você se deter sobre a palavra e estudar a Bíblia. A letra que matava era a lei de Moisés. A lei de Moisés. Porque, veja o que é que vai dizer aqui no versículo 7. Porque se o ministério da morte, a continuação do texto, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória no ministério do Espírito? Hoje, dona Irene, é o ministério do Espírito Santo. Hoje é o próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então vamos ver aqui algumas coisas, alguns detalhes desta nova aliança. Vemos que é o próprio Deus que nos habilita, é o próprio Deus que nos qualifica a servirmos a Ele. Vejamos nós algumas qualificações que nos foi otorgada por Deus. Eu falei para os irmãos que na lei de Moisés dizia o primeiro grande mandamento, nós lemos lá, que era amar a Deus acima de todas as coisas, acima de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e quer queira ou quer não, sabe, tinha um certo esforço do homem, o homem se esforçava, porque Cristo tinha falado que o que evidenciava que alguém amava a Deus era quem guardava os mandamentos. Lá em João eu falei sobre isso, né? Agora vamos ver na graça, como é que funciona isso, quais são as habilidades que Deus nos otorgou. Romanos capítulo 5. E hoje, como é que funciona? Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois,
mediante os sacrifícios, temos paz com Deus. Amém? Amém? Justificados, pois, mediante a fé. Já não é mais mediante o sacrifício, agora é pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora eu não tenho que pagar o preço já foi pago. E o que é que eu tenho que fazer agora? É crer. Pela fé, lá na cruz, Ele me aperfeiçoou. Pela fé, lá na cruz, Ele me imputou vida. Pela fé, na cruz, Ele me deu vida. Pela fé, na cruz, lá no sacrifício que foi feito lá, Ele, levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Ele removeu o pecado do nosso espírito. Pela fé. Justificados, pois, pela fé. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente pelo acesso, pela fé, a esta graça, do qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou seja, nada é por acaso. O tema dessa mensagem é: tudo coopera para o nosso bem, até a tribulação, até a angústia, até o sofrimento, quer queira ou quer não. Deus está nos moldando, Deus está trabalhando. Isso coopera, de certa forma, em nossas vidas. Versículo 4. E a esperança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é o que, amados? Derramado em nosso coração. Enquanto na lei, existia um certo mérito humano, na graça diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. E os filhos de Deus não podem fugir disso. Os filhos de Deus, quer queira ou quer não, tende a um chamado a amar a Deus. E é o próprio Deus que nos capacita e que nos qualifica a isto. Amém? Continuando sobre dentro desse mesmo parecer, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E esta é forte, também é profunda. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Estou falando sobre agora as qualidades ou as qualificações que nos foram otorgadas por Deus, agora, mediante o seu sacrifício, por graça, em nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Amém? Ora, tudo provém de Deus. Diga, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então não é mais do esforço humano. Agora tudo provém de Deus. Essas qualidades, essas habilidades. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele, pois, que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fomos feitos o quê, irmãos? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele, Cristo Jesus, com seu sacrifício lá na cruz, Ele nos justificou. Ele pagou a nossa dívida. Amém? Então fomos justificados. Segundo lugar, lá na cruz do Calvário, nós fomos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Amém? Porque com a única oferta, diga, com a única oferta, porque com a única oferta aperfeiçoou até segunda-feira de tarde. Não. Irmão Rainer? Aperfeiçoou até quando?
Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Está escrito na Bíblia de vocês? Com a única oferta lá no sacrifício da cruz, Ele aperfeiçoou para sempre. Aí entra outro detalhezinho. Quantos estão sendo santificados? E aí, como é que fica? Aperfeiçoou, mas aí tem um grupinho que está sendo santificado. E aí, como é que se entende isso, dona Jaqueline? Você que é quase mestre em teologia. Entendeu? É como nós, né? Aqui. Aperfeiçoou no Espírito. Para que vocês possam entender, quando eu falo de salvação, quando eu falo de redenção, quando eu falo que nós não temos mais pecado, que Cristo levou o pecado, tudo isso está falando do lado espiritual. Na carne, agora, nesse exato momento, nós estamos sendo santificados. A palavra do Espírito Santo, a água do Espírito Santo vai nos lavando, vai nos moldando segundo os parâmetros de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque pela graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E esta graça se manifestou salvadora com qual finalidade? De educar a nossa mente, educar a pensar de acordo com o Evangelho, a falar de acordo com a graça e a agir. Então não é uma coisa, eu sou salvo para sempre, então eu vou viver minha vida, eu vou pecar, eu vou fazer. Não, o Evangelho não dá vazão para isso. O Evangelho não nos dá liberdade para isso. Isso é libertinagem. O Evangelho nos dá liberdade para viver nesta vida, reinando em vida, por cabeça e não por cauda. Está, desfrutando daquilo que Deus traçou para nós, as boas obras que Ele preparou de antemão. Amém? Mas no Espírito estamos perfeitos para sempre. Fomos redimidos, ainda aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Fomos redimidos, Hebreus 9, 11. Amém? Quando, porém, veio Cristo como o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Ele nos redimiu para sempre. Outra qualificação que Deus nos otorgou na graça: fomos predestinados para Ele. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Amém? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Veja que quando foi a escolha, irmãos. Quando foi que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, no dia que você adentrou a chamada igreja e levantou a mão e aceitou Jesus, aí você, ali eu estou aceitando, eu estou escolhendo. Não, não é você, não somos nós que escolhemos. Já estava escrito, determinado, já estava traçado por Deus que você é dele. Ele já te comprou pelo seu precioso sangue. E a Bíblia diz que a escolha não parte do homem, a escolha parte de Deus, meu irmão. Os filhos dele é Ele que escolhe, Ele que chama, porque Ele é que é o soberano, não sou eu. Essa história de Jesus está batendo na porta e se o homem não deixar, o homem, Deus não entra, não. Esse não é o Deus da Bíblia. Qual era o livre-arbítrio que teve Paulo? Paulo era um perseguidor implacável, um homem que vivia perseguindo a igreja de Deus. E de repente Deus derruba ele por terra. E Deus disse: olha, levanta, vai nessa rua que se chama direita, porque agora eu vou te mostrar em quanto importa padecer pelo meu nome. Deus é soberano. Em Jó 42, 1 e 2 diz: bem sei que tudo Deus pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus da Bíblia. Amém. Versículo 5: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos concedeu o que, irmãos?
gratuitamente. Sempre eu bato nessa tecla. Na graça de Deus nós não temos que pagar nada. O preço já foi pago. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Se alguém vier com a história que você tem que pagar o preço, isso é história da carrochinha. Fuja disso. O preço já foi pago. Amém? E eu quero concluir nesta noite, resumindo esta mensagem, porque ainda há muita coisa para falar, mas para que não se torne cansativo, eu quero concluir. Resumindo tudo, acho que eu já falei demais. Foi, irmãos? Não, pessoal, aqui estão gostando Tão da gostando? internet. Tá. Não diga não, senão eu prego mais meia hora. Louvor. Glória. Olha, eu quero resumir essa mensagem no livro de João, livro histórico de João, capítulo de número 13, versículo 34. Livro histórico de João, capítulo 13, versículo 34. E eu quero fazer uma breve retrospectiva. Eu estou falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas, irmãos? Todos. O tema da mensagem é isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fiz a seguinte pergunta: o que é evidencia? O que é enfatiza que alguém ama a Deus de fato e de verdade? Qual é o termômetro que se mede? Jesus de Nazaré, quando estava no cumprimento da lei, eu falei que ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Mas Jesus falou isso no cumprimento da lei. E agora, na graça, como é que se mede esse amor? O que é que evidencia que alguém ama a Deus de fato, de verdade? Você aí do Facebook. O que é que evidencia que você ama a Deus? Vamos ver. João capítulo 13, versículo 34, diz a palavra de Deus: novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha, os mandamentos de Moisés eram amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Era ou não era assim? Na graça é diferente. Agora é amar uns aos outros assim como eu vos amei. Muda, sabe, meu irmão Rainer? Mudou. Na lei tinha que amar o próximo como a ti mesmo. O problema é que tem pessoas que não se amam nem a si mesmo. E agora, na graça, Jesus disse: olha, novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos com os outros. Então, o que evidencia que alguém ama a Deus de fato e de verdade é quando ele ama o próximo, quando ele ama o seu irmão. Não porque o irmãozinho merece. Não, eu gosto desse aqui que é bonitinho, esse aqui é mais feio, eu não gosto dele não. Jesus não nos escolheu meritamente. Ele nos amou mesmo nós sem merecer. E assim é que nós temos que amar uns aos outros, mesmo que a pessoa não mereça. Amém ou não? Amém? Jesus disse: olha, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E como foi que ele amou? Com amor eterno, com amor incondicional, com amor ágape, com amor de pai. É assim que nós temos que amar e ver uns aos outros. E o 35 é muito profundo. Ele disse: nisto, no amor, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então você não vai saber ou conhecer um discípulo de Jesus porque carrega uma Bíblia debaixo do braço. Você não vai saber que alguém é discípulo de Jesus porque frequenta uma denominação ou porque sobe o monte. Não. Você vai saber se alguém é discípulo de Jesus se ele tiver amor um para com os outros. Se tiverdes amor um para com os outros, nisto, aí sim, aí conhecerão todos. Esse aí é um homem de Deus, essa aí é uma mulher de Deus. Esse homem tem amor, esse homem nos trata com amor, essa mulher nos trata com amor. Nisto conhecerão todos que sois meu discípulo. E para concluir, Mateus capítulo 25, versículo 40. Mateus capítulo de número 25, versículo 40. Mateus capítulo 25, versículo 40 em diante. Amém.
Amém? Amém, irmão Rainer? Amém. Olha o que é que diz a palavra. Mateus 25, 40. Vamos ler do versículo 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, versículo 31. E todos os anjos com ele então se assentará no seu trono de glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Veja que quem é ovelha é ovelha, quem é cabrito é cabrito. Versículo 33. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque eu estive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Versículo 39. Quando te vimos enfermos ou presos e fomos visitar-te? Versículo 40. O rei respondendo dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Isso é o evangelho, irmãos. Isto é a graça. Isso é o apostolado. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou nesta noite aos irmãos que se reúnem como igreja aqui em Fortaleza, no Brasil e no mundo aí através do Facebook. Vamos louvar o Senhor com hino e depois nós oramos. Amém?